Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que nós estamos agora neste momento após a primeira aula de Lei Geral de Proteção de Dados? Aqui nós separamos aqueles que vão vencer daqueles que vão desistir. Brincadeiras à parte, é claro que esse conteúdo não é dos mais difíceis, né? Nós temos alguns conceitos e eu tenho certeza que vocês estão gostando, né? Claro que porque conosco vocês têm um diferencial, os professores aqui, nós estamos preocupados com a aprovação de vocês. Então a aula ela tem o caráter dinâmico, a gente procura dar exemplos práticos para que vocês possam se familiarizar com os assuntos, tá? E Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês perceberam, é um assunto que é importante, claro, para a prova de concurso público, mas também tem uma incidência prática muito grande, tá? Então você pode usar na sua empresa, nos seus negócios, nas suas atividades, como proteção sua particular, para orientar a família, os amigos, enfim. Essa matéria serve para muitas outras coisas. Então vamos lá? Como é de praxe, eu sempre gosto aqui de me apresentar, como talvez você possa estar assistindo já direto aqui na segunda aula, né? Por algum motivo. Então fica aqui o meu registro, meu nome é Leonardo, meu e-mail é professorlgutierrez@gmail.com e essa daqui são as minhas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook. Fiquem à vontade para me seguir, tirar dúvidas, a gente conversar aí a respeito da proteção de dados, tá? Vejo vocês lá, não se esqueçam de seguir, tá bom? Então vamos começar aí a nossa segunda parte da proteção de dados, tá? Sempre peço para que vocês revisem aí o conteúdo anterior, para que haja uma consolidação desse entendimento, tá bom? Então façam uma revisão rapidinha aí, tá? Então o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender as definições. Ah, professor, mas é muito chato, essa é uma parte muito teórica. Não, eu vou trazer muitos exemplos práticos, mas é sempre importante definir, pessoal. Não é só para ganhar tempo, mas a banca examinadora, quando ela vai cobrar questões, ela quer saber as definições. Então, muitas vezes ela tenta confundir. Então, você que é uma pessoa que tem uma prestação com o seu estudo, certamente você não vai se incomodar. Vamos às definições e eu já vou mostrando onde nós podemos encontrar pegadinhas, tá? Então, a primeira informação que nós temos é dado pessoal. O que é dado pessoal? É uma informação que é relacionada à pessoa natural. Então, essa é a primeira observação que nós temos. O dado, ele se refere a uma pessoa física, tá? Então, não existe na lei aqui que nós estamos estudando, a Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção de dados da pessoa jurídica, né? Então, o dado pessoal é de pessoa física. Esse dado é de uma pessoa identificada ou identificável. Aqui vamos fazer uma pausa para que eu possa explicar para vocês. O que é uma pessoa natural identificada? Então vamos lá. Você agora está diante de uma ficha cadastral e nessa ficha cadastral tem Leonardo Gutierrez Alves, advogado, casado, tem tantos anos. Agora eu já vou começar a ocultar os meus dados. RG, número 1, 2, 3, 4. CPF, 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Então aqui você está diante de um dado pessoal de uma pessoa identificada. Você tem os meus dados, você consegue chegar até a minha pessoa. E o que é uma pessoa identificável? Então, de repente, você está diante de uma ficha da qual tem um nome, ou de repente é uma foto, e dali você começa a traçar, com base naquela informação, dados que você consiga chegar naquela pessoa. Então vamos imaginar, nós temos aqui uma foto que saiu em uma rede social. Então a foto dos professores vencendo o concurso. Então ali são 10 professores e ali alguém falou, tem o professor Leonardo. Você não sabe quem é o professor Leonardo por meio daquela foto, né? Então ali a foto é uma informação que está relacionada a várias pessoas que são identificáveis. Então se não tem nenhuma legenda identificando, você consegue chegar à minha pessoa, de repente, por algumas características, né, professor? Então, eu sei que é um professor, né, não é uma professora, então eu vou separar aqui. Então, se tem 10, então são 5 professores homens, 5 professoras mulheres, então eu já consigo separar, né? Então, já tem 5 pessoas. É um professor que ele é alto, ele é baixo, usa óculos, pronto. Aí você já vai olhar ali na foto, só tem 2 que usam óculos, né? É um professor que tem cabelo assim, é um professor que não tem cabelo, pronto. Então, aquela foto, ela tem informações que possa gerar uma identificação
de uma pessoa, né? Você pode tornar ali aquela pessoa identificável, né? Então, cuidado. E como é que isso pode cair na prova, professor? Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural somente identificada. Não. Tanto a pessoa que é identificada ou identificável. Tudo bem? Então vamos lá, tomar uma aguinha aqui. Agora, dado sensível. O que é um dado sensível? O dado sensível, ele continua sendo pessoal, né? Então ele é relacionado a uma pessoa física. Só que pelo nome, eu acho que vocês conseguem perceber que há uma preocupação do legislador, porque é um dado mais específico, né? Então ele é um dado relacionado à origem dessa pessoa, à origem racial, à origem étnica, a um aspecto religioso, a uma opinião política que ela tem, se ela é filiada a sindicato ou alguma organização religiosa, é de cunho filosófico, de cunho político, relacionado à saúde, à vida sexual, tem dados genéticos, biométricos, enfim. Então, por exemplo, quando um cliente meu, que é uma empresa que presta serviço de vigilância, né, de segurança pessoal, patrimonial, ela vai coletar biometria para quem vai ter acesso a uma portaria, nós avisamos, olha, isso é um dado pessoal sensível. E qual que é a preocupação de um dado pessoal sensível? Ele pode retratar maiores preocupações, e o legislador trouxe, por justamente ele conter informações que trazem talvez maiores problemas. Então, por exemplo, se uma empresa coleta a sua biometria numa portaria, essa biometria, claro, tem uma finalidade, para que você possa colocar ali no equipamento e o equipamento liberar o acesso de entrada. Só que imagina se essa empresa não tem um tratamento muito apurado e há um vazamento da sua biometria. E você vai pensar, pô, mas o que muda? Com a sua biometria, a gente consegue acessar muitas vezes um aparelho celular, né? Vocês sabem que muitos aparelhos têm biometria. Nós conseguimos acessar muitas vezes uma conta bancária, né? Com algum sistema de bancos, né? Então a gente pode fabricar a sua biometria por meio de um silicone, né? Então ela pode ser reproduzida. Então notem a sensibilidade que tem a sua biometria, a íris, né? As suas informações mais pessoais, mais íntimas, né? São relacionadas à parte sexual, a alguma coisa genética, alguma possível doença, que possa caracterizar até uma discriminação para fins de contratação de uma empresa. Então, imagina uma empresa, na hora de contratar, ela pergunta a sua religião. Então, isso pode ser objeto de descarte daquela pessoa. Então, às vezes, a pessoa, você é um judeu, você é um adventista, essa pessoa não trabalha de sábado, vai atrapalhar a gente. Então, imaginem só quantas poderiam ser as objeções por parte das instituições, sejam elas públicas ou privadas, por meio daquele dado, daquela informação. Então, como a lei visa proteger a sua intimidade, a sua privacidade, os seus direitos fundamentais, esses dados guardam um tratamento mais específico, para que você não seja prejudicado por conta de uma ordem desse tipo, né? Então, para que você não seja discriminado por conta de uma convicção filosófica, política, religiosa, conforme eu citei. Então, por isso que ele passa por um tratamento mais específico, porque ele é um dado sensível, né? Um dado que merece um cuidado muito maior, tá bom? Agora, continuando. O que é um dado anonimizado? Pois bem, quase trava a língua, né? Repitam. Dado... Travou aí, eu percebi que você travou. Anonimizado, ou seja, um dado que vai se tornar anônimo. Por que esse dado vai se tornar anônimo, professor? Então, é um dado relativo a um titular, né, que é a pessoa, que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. O que é isso, professor? Então, digamos que eu fui à sua loja e você falou assim, Léo, você quer ter um cupom de desconto? Eu falo, claro que eu quero ter um cupom de desconto. E aí você fala assim, então qual o seu nome? Aí eu falo, Leonardo Gutierrez Alves. Qual o seu RG? Eu falo, para que você quer meu RG? Não, é para individualizar esse desconto, né? Para você não passar esse desconto para o seu irmão, para sua mãe, para seu pai, para seu amigo. Esse desconto é para você. Então o RG vai casar, né? Ah, legal, tá certo. E o seu e-mail. Ah, para que você quer meu e-mail? Para enviar o cupom pelo seu e-mail. Ok, então pronto. Você tem dados que eu concordei que você tivesse acesso para envio desse cupom. Beleza? Então tranquilo. Aí você enviou o cupom. Dentro da sua empresa,
Você vai poder manter ainda o meu e-mail? Não, por quê? Porque você atendeu a finalidade. Você já queria me enviar o cupom, enviou o cupom. Para que você vai manter a guarda do meu e-mail? Né? Olhem as fraudes como ocorre, né? Então a empresa faz lá um clickbait, né? Que é uma forma de você manter um cadastro sem que você queira, né? Então, ou seja, já não pode. A pessoa pode manter o meu nome e meu RG? Olha, dependendo da situação, sim, porque de repente, quando eu for levar o cupom de desconto, dependendo, é claro, da forma como isso vai ser feito, vai fazer uma checagem, né? Então, esse cupom ele é relacionado ao Leonardo, RG tal, então de repente eles vão fazer uma conferência. Ok, acabou, tá tudo certo. Aí agora eu volto para aquela situação. Então, o e-mail, ele não era mais necessário estar na guarda da empresa. A empresa não precisava manter meu e-mail, já que o objetivo foi só enviar o cupom. Então, aquele dado vai ficar anonimizado no sistema. Então, quem vai acessar o sistema, o funcionário X, ele vai verificar Leonardo RG, só isso. O e-mail, ele vai ficar com aqueles caracteres, né? Por exemplo, o asterisco, o jogo da velha, ele vai ficar oculto. Não consegue ser acessado, tá bom? Isso é anonimização de dados. Agora vamos lá ao que é um banco de dados, tá? Vou explicar para vocês ao que se refere banco de dados. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecidos em vários locais, sejam eles eletrônicos ou físicos. Então é muito comum, né? As empresas mantêm dados em servidores, nas nuvens, né? Que é o mais tradicional hoje em dia. Mas também tem empresas que mantêm banco de dados físico, né? Você vai lá no arquivão, naquelas fichas, naquele arquivo antigo, né? Que tem um profissional que vai acessar lá as fichas cadastrais, né? Então, para a lei, tanto faz o meio onde é guardado. O que importa é que o conjunto, né, de dados pessoais vão formar um banco de dados. Muito fácil, muito tranquilo. Vamos seguindo. Agora, quem que é o titular do dado? O titular é o dono do dado, né? É a pessoa a quem se refere o dado, né? Você, Leonardo, né? Você, Eric, você, João, você, Pedro, você, Maria, você, Jéssica. Você tem seu dado, então você é titular desse dado. Esse dado é seu, né? Que são os objetos aí de tratamento. Então, o Leonardo, né, no caso eu fui fazer o cadastro numa empresa, eu sou o titular e essa empresa que detém o meu dado, aí ela vem aqui embaixo, ó, controlador. Quem que é o controlador? Controlador é a pessoa natural ou jurídica. Então, pessoa natural sempre traduzam por pessoa física. Pergunta número 1 dos meus clientes. Ah, eu sou uma pessoa física. A lei não é para mim. Claro que é. Nos dois aspectos. Ela é para você enquanto titular, né, enquanto você tendo seus dados veiculados, mas a lei também é para você, porque se você desenvolve uma atividade econômica, mesmo sendo pessoa física, e mantém a guarda desses dados, você tem que ter responsabilidade. É claro que existem responsabilidades maiores e menores, mas mesmo, por exemplo, uma pessoa que trabalha no ramo alimentício, faz bolos, e às vezes ela quer fazer uma promoção, então ela vai lá, né? Leonardo comprou o bolo comigo. Leonardo, qual que é o dia do seu aniversário? Por que uma pessoa que vende bolo quer saber o dia do meu aniversário? Logicamente, se ela está pensando em fazer uma campanha, então ela vai me enviar, próxima data do meu aniversário, uma promoção, para que de repente eu compre o bolo com ela. Isso é correto que seja feito? Claro, mas desde que ela siga a lei, desde que eu dê o consentimento, eu vou explicar como é que funciona. Então, às vezes é uma boleira, né? Boleira no sentido, né, que faz bolo, do bairro, e às vezes ela não tem a malícia, mas ela é obrigada a seguir a lei. Então ela não está agindo de má fé, ela está explorando, ela não sabe, mas ela tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a lei é para todos, tá? Então sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem respeitar a privacidade do outro, né? Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado, tá? Tô aqui só acertando meu microfone. A quem competem as decisões referente ao tratamento de dados pessoais, tá? Então, o controlador é aquele que vai definir o que vai ser feito com o seu dado, né? Então, a pessoa que recebe e ela fala, não, esse dado aqui a gente pode eliminar, não, esse dado aqui eu quero guardar, ou esse dado aqui eu quero vender para terceiros. Então, é ele que define o que vai ser feito. Então, para ele definir o que vai ser feito, ele tem que estar respaldado na lei, né? É justamente isso que nós vamos ensinar e aprender aqui, tá? E quem que é o operador?
Operador também é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou direito privado, que realiza o tratamento em nome do controlador. Então, por exemplo, eu sou o controlador, eu sou uma empresa, né? Eu quero contratar um porteiro para trabalhar na minha empresa. Só que eu não vou fazer a contratação direta, eu vou fazer por meio de uma agência de empregos. Então, eu sou o controlador. A agência de empregos é o operador. Então, ela vai coletar esses dados a meu mando. E eu vou falar, não, esse dado aqui você pode jogar fora. Não, esse aqui eu quero guardar porque eu vou conversar com essa pessoa. Então, o controlador, ele dá as ordens. O operador, ele executa as ordens conforme determinada pelo controlador. Pode ser o controlador uma empresa, professor, e o operador o funcionário dessa empresa? Sim. Pode ser o controlador e o operador a mesma pessoa? Sim, né? Não tem problema nenhum. É comum que isso ocorra, mas o controlador é aquele que dá as ordens e o operador é aquele que executa as ordens com relação ao destino, né, o tratamento desses dados. E quem que é o encarregado dos dados? O encarregado é uma pessoa que foi indicada pelo controlador e o operador para ser aí o canal de comunicação entre o controlador e o titular dos dados e a Agência Nacional, perdão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o que acontece? Eu tenho uma empresa, como eu falei, eu quero contratar um porteiro, eu quero expandir, eu quero fazer diversos negócios e eu tenho que zelar pela proteção de dados. Eu vou nomear. Pode ser um funcionário da minha empresa, pode ser um terceiro, pode ser um advogado, pode ser, enfim, alguém que eu tenha confiança, que essa pessoa vai fazer uma gestão segura de dados, ela vai me orientar, inclusive, né, qual que é a melhor forma que tem que ser feita esse tratamento, para que não haja prejuízo para os envolvidos. Quando um titular de dado tiver alguma dúvida, esse encarregado vai ajudar. E quando a autoridade nacional for fazer uma fiscalização, ela vai procurar o encarregado. Então, o encarregado seria aquela pessoa que entende da lei dentro da empresa para que ele possa ajudar a solucionar dúvidas e também a resolver problemas relacionados aí à proteção de dados, tá certo? Então, continuando. E quem são os agentes de tratamento? Os agentes de tratamento é justamente o controlador e o operador, né? Então, você somando essas duas pessoas, o legislador usa o termo agente de tratamento, né? Aquele que determina as ordens, né? Aquele que determina e aquele que recebe as ordens relacionadas aí ao tratamento de dados. E o que é o tratamento que tanto eu venho falando para vocês, que agora é a hora de vocês anotarem, né? Tratamento é toda a operação baseada nos dados, né? Ou seja, qualquer coisa que se fizer com o dado é tratamento. Então vamos lá. Aquela que se refere à coleta. Então, quando você passa o dado para uma empresa e ela está anotando, ela está tratando o dado. Quando você produz um dado, tratamento. Quando recebe um dado, tratamento. Quando classifica um dado, tratamento. Então, o que é classificação de um dado? Então aqui eu tenho nessa empresa cadastrados pessoas do sexo masculino. Então aqui eu estou classificando por sexo. Aqui eu estou classificando por idade. Então pessoas com até 30 anos, pessoas com até 60 anos, pessoas acima de 80 anos, pessoas que têm nível superior, pessoas que têm nível médio, pessoas que não são alfabetizadas, enfim. Eu começo a classificar, eu começo a criar grupos de dados, eu estou fazendo um tratamento com esses dados. Utilizando, acessando, reproduzindo, transmitindo, distribuindo, processando, arquivando, armazenando, eliminando, avaliando ou controlando, modificando, comunicando esse dado, transferindo esse dado, difundindo esse dado ou extraindo esse dado, eu estou tratando o dado. Ou seja, qualquer operação, qualquer manipulação que é feita com esse dado se chama tratamento, tá? Não se esqueçam disso. Então, eu, titular, transfiro, né, passo esse dado para o controlador e o controlador já começa a tratar esse dado. E é isso que a gente vai estudar. Quando é que pode, quando é que não pode. E o operador realiza o tratamento, né, vai fazer o descarte, vai fazer a armazenagem, vai fazer a transferência, conforme determinação do controlador. Tá? Então é mais ou menos assim que nós temos a visão desse procedimento. Continuando. Agora, o que é anonimização? Né? Então, a gente já viu o que é dado anonimizado e agora nós vamos ver o que é o procedimento de anonimização. A anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis disponíveis no momento do tratamento
por meio das quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então, por exemplo, o Leonardo, ele teve o dado anonimizado. Então, ou seja, às vezes a empresa ela quer ocultar o meu nome e o meu RG, mas ela quer manter algumas outras características para fins de estudos estatísticos, enfim. Então, só para a gente saber quantas pessoas vieram aqui nessa loja, quantas pessoas consumiram e qual que é o sexo dessas pessoas. Então, eu não vou relacionar esse dado ao Leonardo. Então, o nome Leonardo foi anonimizado. Ele fica com asterisco ou o jogo da velha no sistema, não aparece o nome. Logicamente, não aparece o RG e o CPF, porque eles podem gerar uma identificação da minha pessoa. Mas vai aparecer, de repente, a minha idade e o meu sexo. Por quê? Para que eles possam identificar qual que é o público daquela loja. Então, pronto, eles podem manter esse dado é anonimizado. Então, pelo meu sexo e pela minha idade, não conseguem enxergar a minha pessoa. Não é algo que facilmente é localizado. Então, é um dado que passou por um procedimento de anonimização. Então, eles usaram um sistema viabilizado pela TI que pegou aqueles dados, eles descartaram aqueles dados e eles só ficaram com alguns dados que não permitem uma associação direta ou indireta a um indivíduo, né? Ou seja, um gênero sexual ou uma idade da pessoa, né? Então isso não tem problema. Consentimento. O consentimento não é a única, forma de se manter um dado, mas ela é uma forma que é muito comum, né? Ou seja, quando uma pessoa autoriza, ela manifesta, e essa manifestação tem que ser livre, inequívoca, né? Informada, pela qual o titular, né? Então seria aquele a quem o dado se refere, autoriza, né, o tratamento de seus dados para uma finalidade determinada. Então eu fui lá a uma loja, a loja me pediu meu nome, meu RG e meu e-mail para enviar um cupom. Então eu consenti, eu falei, não, pode anotar aí que eu quero receber esse cupom de desconto. Ou, por exemplo, quando você baixa um aplicativo de celular e aquele aplicativo vem com a mensagem, né? Você leu e concorda com os termos, né? A gente não lê, na verdade, né? Só concorda, mas ali vem escrito, né? Você autoriza que esse dado seja vendido, você autoriza que esse dado seja guardado no nosso banco de dados para fins de envio de promoções, para fins de diversas coisas que você nem leu, né? Então, por isso que é importante você ler qual que é a finalidade da manutenção daquele dado em um banco de dados, tá bom? Então, o consentimento seria essa autorização. Continuando, o que é o bloqueio do dado, né? O bloqueio é uma suspensão temporária de qualquer operação de tratamento dos dados mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados, né? Já a eliminação seria a exclusão desse dado ou do conjunto de dados que foi armazenado em um banco, independentemente de qual foi o procedimento empregado. Então é fácil, né? Bloquear seria suspender e a eliminação seria a exclusão dessa informação do banco de dados, tá? Continuando. Transferência internacional, também é fácil, né? Transferência internacional, é você, logicamente, pegar um dado que esteja aqui no Brasil, né? E encaminhar para um país estrangeiro ou um organismo internacional do qual o país seja membro. Por exemplo, a gente pega aqui um dado e manda para a OIT, né? Organização Internacional do Trabalho, a ONU, Organização das Nações Unidas e outras, para fins aí de difusão de dados, informações. Isso seria a transferência internacional, né? Uso compartilhado de dados é a comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou de tratamento compartilhado de bancos de dados por órgão e entes públicos, no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitido por esses entes públicos ou entre entes privados. É muito comum, né, pessoal? Você vai e faz uma transação bancária. O seu banco, que é privado, ele informa para a Receita Federal, ó, o João, ele acabou de transferir R$ 1 milhão para o José, né? Então, ou seja, acende um sinal de alerta na Receita Federal. Ah, o João comprou 1 milhão de ações da Petrobras, né? Então, ou seja, a corretora vai avisar a Receita Federal. Você vendeu um imóvel, então o cartório vai informar a Receita Federal que você vendeu o imóvel, vai avisar o ente que houve uma operação que tem uma tributação. Então é comum esse intercâmbio, né? Então o Detran conversa com a Polícia Militar, conversa com a Polícia Civil, ou seja, para que haja essa troca de informações, né? Então isso seria o uso compartilhado de dados.
Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O que é o relatório de impacto? É um documento do controlador, né? Lembrando que o controlador é aquele que dá as ordens, né? Que define o destino do dado, que contém descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de eliminação, né? Mitigação de riscos. Então, o que seria isso? Como o controlador ele detém dados, ele precisa seguir uma política rigorosa para tanto, né? Então é claro que a gente vai estudar quais são os mecanismos para ele guardar esses dados, mas ele tem que gerar um relatório mostrando, né, principalmente para a autoridade nacional, para a sociedade, que ele está fazendo o tratamento, a coleta, a eliminação, o descarte, o intercâmbio desses dados, mas de maneira segura. Por quê? Porque muitos dados, como a gente viu, podem ser dados sensíveis. E se esses dados são indevidamente empregados, você pode gerar um caos social, você pode ferir liberdades civis, direitos fundamentais, né? Imagina a gente já viu em inúmeras situações, os CPFs foram divulgados, às vezes você coloca o seu nome na internet, aparece seu CPF, porque uma empresa não tomou o devido cuidado, ela vincula, né? Antigamente, hoje já não acontece tanto, né? Mas antigamente você ia prestar um vestibular e aí a universidade ela colocava o seu nome e o CPF na lista dos aprovados, né? Hoje em dia já não acontece isso, né? Eles anonimizam aquela informação, né? Então só você vai saber, ou às vezes eles só colocam o final do número só para checar, mas não gera ali uma divulgação completa, né? Então o relatório de impacto seria esse controlador mostrando, né, para a autoridade nacional, quando ela for fiscalizar, como é que os dados estão sendo tratados, né, qual que é o respeito que se tem com os dados que ali transitam naquele banco de dados. Né? Então é um relatório para que haja uma verificação da autoridade. Órgãos de pesquisa, né? Então são órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado que não tenha finalidade lucrativa, que esteja legalmente constituída sobre as leis brasileiras, com sede no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Né? Pessoal, órgão de pesquisa pode ser, por exemplo, o IBGE, podem ser esses órgãos que fazem pesquisas de aprovação presidencial, de prefeitos, governadores, dessas pesquisas eleitorais, se nós estamos satisfeitos com o presidente, com o governador, quantas pessoas querem votar, apoiam, enfim, saem os dados estatísticos, né? São órgãos de pesquisa e eles detêm dados, né? Então, é isso daqui que a lei está falando, né? A autoridade nacional, ela tem como função, né, ser um órgão da administração pública que vai zelar e implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. Né? Então, a NPD ela desempenha um papel de trazer a cultura da proteção de dados na sociedade, fazendo cartilhas, palestras, né, conscientização, também fiscalizar, né, se as empresas, as instituições, as pessoas estão cumprindo e, se for o caso, também multar no caso de descumprimento da lei. Né? Então, pessoal, aqui nós chegamos aí à etapa final dessa segunda aula, desse segundo módulo. Espero que vocês estejam contentes com esse conteúdo. A parte de definição, geralmente, ela é um pouco mais maçante, ela é muito teórica, mas eu procurei aqui trazer diversas informações práticas para que vocês pudessem visualizar aquela regra sendo aplicada no seu cotidiano, né, na sua vida pessoal, para que você também, quando estiver aí diante de alguma dessas situações, você possa também exigir aí que o seu direito seja cumprido. E, logicamente, o nosso foco aqui é na prova, que você possa, se deparar com uma questão como essa, identificar aí a melhor resposta, tá bom? Então, vejo você aí na próxima aula. Bons estudos, continue firme e forte e conte conosco aqui do Vencendo Concursos. Um grande abraço e até mais. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso treinamento intensivo para o cargo de técnico legislativo ou analista legislativo. E se você chegou até aqui é porque você gostou, não é verdade? Então continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o treinamento intensivo para os dois cargos, o gabaritando técnico legislativo e também o gabaritando
analista legislativo. Eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens desse treinamento. Então visualiza aqui comigo para você entender melhor. Olha só, vantagens dos cursos. Acesso imediato. Então no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você um e-mail de login e senha para você acessar a nossa plataforma. Normalmente esse e-mail chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir também para a caixa de mensagens promoções, que é uma caixa de mensagens que tem principalmente no Gmail, tá? Ou até mesmo para o spam. Então é importante que assim que você adquirir, visualizar essas outras caixas, tá bom? Mas qualquer coisa é só entrar em contato conosco também. Você terá acesso ilimitado no curso preparatório, seja um, seja outro, tá? Não importa. Acesso ilimitado. Vale lembrar que você poderá ter acesso, você vai ter acesso durante um ano, independente da data de prova, tá? Então, o curso fica acessível para você, o que é bom, porque você pode utilizar esse curso depois como mecanismo de estudo para outros concursos, porque as matérias, evidentemente, você pode aproveitar, tá bom? Você terá no curso preparatório teoria e questões comentadas. Vale lembrar, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença. Material em PDF e também grupo no WhatsApp para que você possa receber notificações, atualizações, tudo, ficar sempre ligado, né, nos cursos preparatórios, nos acontecimentos aí. Por exemplo, vamos marcar aulões ao vivo para os nossos alunos. Você recebe essa notificação no grupo do WhatsApp. Então, por isso que é importante você estar dentro dele. Ok? Beleza? Gente, olha só. Além de todas essas vantagens aqui dos cursos, eu vou dar para vocês ainda 4 bônus. Visualiza aí comigo. Só esses bônus aqui já vale muita coisa, com certeza absoluta. Primeiro bônus. Caderno de questões, são questões gabaritadas para você treinar, meu amigo. Olha só, além das questões comentadas que já fazem parte do curso, você vai receber caderno de questões. Vai ter um módulo na plataforma chamado Caderno de Questões. Os cadernos estarão separados por matéria, então você vai baixar. São milhares e milhares e milhares de questões. Não tem como eu falar exatamente o número aqui para você. Mas ultrapassa 2.000 questões. Olha só. Tudo isso para quê? Para que você continue estudando com a gente sem precisar sair da plataforma. Né? Porque pensa bem, ó, você vai ter a parte teórica, vai ter resolução de questões comentadas e aí depois ainda por cima questões gabaritadas para você treinar. Além desse bônus, esse é o bônus 1. Bônus 2. Redações corrigidas. Serão 2 redações antes da prova, tudo bem? Que você vai ter direito. Essas redações corrigidas são individuais. Então o que vai acontecer? A nossa professora encaminhará para vocês o tema, beleza? Você vai fazer uma redação, vai encaminhar para ela essa redação e ela vai corrigir redação por redação, de maneira individual. Só que tem um detalhe interessante. A prova ela vai acontecer no dia 5 de março para analista e no dia 12 de março para técnico, né, de 2023. E no dia 16 de abril nós teremos a prova discursiva, redação. Só vai fazer essa prova de redação quem for aprovado, classificado na prova objetiva. Então, para esses aprovados classificados, vai ter direito a mais uma redação corrigida. Olha só que bacana. No dia 3... Perdão, no dia 3 não. O bônus 3, redação corrigida para os classificados. E bônus número 4, 2 simulados. Nós vamos aplicar 2 simulados para os nossos alunos. Fantástico, né? Esses simulados, eles ocorrerão em janeiro e fevereiro. Não tenho a data exatamente agora, mas você sendo aluno vai ter todas essas informações evidentemente, tá bom? 2 simulados. Porque a gente sabe que com um simulado você passa a ter uma ideia, uma noção de como que está realmente o seu desempenho, o que você precisa melhorar, tá bom? Os simulados,
eles são questões ou inéditas ou questões adaptadas que a gente utiliza para justamente fazer isso, medir o seu desempenho. Beleza? Show de bola, fantástico. Eu vou fazer uma promoção especial de lançamento, é valor de lançamento, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, então você que está assistindo aí a esse vídeo tem que aproveitar. Quais são os valores de lançamento? Vamos lá, ó. Curso técnico gabaritando técnico legislativo, de R$ 597 por apenas, olha só, gente, R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Gente, na boa, esse valor você não compra nenhum lanche. Ou seja, se você economizar um lanche por mês, né, você paga o valor do curso preparatório para técnico legislativo. Beleza? Agora, se você for estudar para analista, o valor do curso vai ficar da seguinte maneira. De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. É o valor de uma pizza, né? A mesma coisa que eu costumo dizer, se você economizar uma pizza por semana, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso, se você economizar uma pizza por mês, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso porque na minha casa nós consumimos pelo menos uma pizza por semana. Então economiza uma por mês, pô. E pronto, você adquire o curso preparatório completo no valor de lançamento. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter o link dos cursos. Tanto para técnico como para analista. Aí vai depender, claro, qual o foco que você tem. Aí você vai clicar, vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, inclusive até mais aulas demonstrativas, tá bom? Vai ter um botãozinho amarelo no meio da página lá, você vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, quando você clicar nessa página, vai ter um chat online, beleza? Você vai mandar a sua dúvida nesse chat online e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você imediatamente, online, ao vivo, tá? Então você mandou a mensagem, alguém já te responde naquela hora, naquele momento, ok? Então, para sanar suas dúvidas, beleza? Ou você também pode chamar a gente na nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí os números, 11 97465 6052 ou 98593 4651. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito dos cursos preparatórios, é só chamar a gente que nós esclarecemos para você, tá bom? Beleza? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você faça a sua matrícula o quanto antes, não perca tempo. Finalizou esse vídeo aqui, já clica, já faz a matrícula, já começa a estudar tudo rápido, imediato, porque a gente não pode realmente perder tempo se você pretende ser aprovado nesse concurso, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Então, ó, clica no link na descrição, na barra de comentários dos cursos que você deseja fazer para começar o seu estudo. Lembrando, quem adquiriu o curso de analista recebe também o curso de técnico legislativo, tá bom? Então, ó, um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica aí e já começa os seus estudos. Valeu, tchau, tchau, até mais.